Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo do Blindando a Sua Mente. É que eu sempre irei trazer dicas para você aprender a blindar a sua mente, controlar as suas emoções e se tornar consistente no mercado financeiro. Eu sou Rubens Secom, especialista em inteligência emocional para traders com certificação internacional em Master Practitioner em PNL. E o nosso vídeo hoje, o tema é Medo do Loss. Talvez uma das coisas que mais assusta os traders. Essa relação com o loss, que muitas vezes é uma relação extremamente desgastante, energeticamente falando e financeiramente falando também. Então fica até o final, porque nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é a relação mais correta de você criar com o loss, de você criar com o mercado financeiro, para que você entenda o que é o loss, direcione a sua mente para aquilo que realmente é importante, colocando o foco, a sua atenção, a sua energia naquilo que realmente fará a diferença para você nos seus resultados, beleza? Vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a emoção medo. Porque quando a gente fala de medo do loss, a gente precisa entender o que tem por trás dessa emoção medo. Depois, na segunda parte do vídeo, eu irei falar um pouquinho sobre a relação do loss com o mercado financeiro e onde você, trader, deve colocar o teu foco, a sua atenção, a sua energia, para que você tenha uma relação harmoniosa com o loss. Isso é possível e, aliás, isso é fundamental. Porque quando a gente fala de emocional, a gente fala de leveza. Se você não aprender a ter uma relação harmoniosa com o loss, provavelmente você irá para a frente do gráfico, vai operar de uma forma muito pesada, levando uma pressão, uma preocupação, ansiedade, insegurança, falta de confiança, entre várias outras coisas que o fato de você sentir esse medo do loss, isso acaba te provocando. Então vamos lá. Primeira coisa, é muito importante entender que o que gera muitas vezes essa relação desgastada com o loss é aonde você, trader, coloca o seu foco de atenção. Na maioria das vezes, o trader, ele coloca a atenção no único ponto que ele não deve colocar atenção, que é onde? No resultado. Existe uma coisa dentro do mercado financeiro que nem eu, nem você, nem nenhum outro trader terá controle, que é no resultado. Você jamais terá 100% de certeza se quando você abre uma ordem, ela vai dar vitória ou ela vai dar derrota. Isso daí não existe. Se a gente tivesse essa certeza, se você tivesse essa certeza, quantas entradas que você entraria com a banca toda? E não é isso que é o recomendado. Até para isso que existe o gerenciamento de risco, para que você siga a risca aquele gerenciamento. Então você nunca entra com todo o seu valor, com todo o seu capital ali que você tem para investir. Por quê? Porque 100% de certeza nunca se tem. Então, na maioria das vezes, esse medo do loss, essa relação, como eu falei, desgastada que acaba tendo com o loss, que acaba tendo com o mercado financeiro, é porque a atenção do trader ela está no resultado. O foco dele está no resultado. E se você coloca energia naquilo que não está no teu controle, você deixa de colocar energia naquilo que está no teu controle. Então esquece. A primeira coisa que você tem que entender para poder você mudar a sua relação com o loss é essa questão do seu foco de atenção, tirando o foco de atenção do resultado e colocando no processo. Por quê? Porque o foco no processo você tem controle. O que é focar no processo? É focar nas coisas que você vai fazer antes de começar as suas operações, durante e depois. Ou seja, é toda a preparação que antecede as suas operações. Quando eu falo de preparação, eu estou falando da preparação mental e da preparação técnica. O seu operacional, os gatilhos de entrada, quando entrar, quando não entrar, o seu gerenciamento, qual gerenciamento que você está usando, por qual motivo que você está usando aquele gerenciamento, a combinação gerenciamento mais operacional. Ambos têm que ter uma combinação muito harmoniosa e eles precisam estar condizente com o seu perfil comportamental. Então, eles precisam ter uma sinergia, eles, operacional e gerenciamento,
precisam ter uma sinergia muito interessante com quem você é, com seu perfil emocional. Então, isso daí já é interessante e importante você observar, beleza? Esse é o primeiro ponto. É você colocar o teu foco de atenção, a tua energia no processo, se preparando antes. Essa preparação toda é relacionada à parte técnica. Isso influencia no emocional? 100%. Por que que influencia? Porque eu acabei de falar que o emocional está relacionado à leveza, a prazer, em como você entra e sai do gráfico durante as suas operações. Então, quando você tem essa relação do operacional com gerenciamento harmoniosa, isso traz leveza para o emocional. Então, a preparação emocional é como você está. É como está o seu dia, como está a tua cabeça, se você está leve emocionalmente falando, ou se tem alguma coisa fora do mercado, uma pressão externa que está te influenciando, porque isso pode trazer uma pressão na hora que você está operando. É o seu biológico, que embora faça parte do contexto emocional, a gente pode fazer uma separação didaticamente para ficar mais fácil de entender. Biológico você está com uma indisposição, uma dor de cabeça, enfim, alguma coisa relacionada à sua saúde que está te deixando para baixo, entende? Que te deixa energeticamente abatido. Isso tudo faz parte do seu biológico, isso tudo é importante que você também avalie antes de você começar as suas operações. Então, essas preparações que você faz, prestando atenção em cada um desses pontos, isso tem uma influência muito grande para que você tenha leveza no contexto emocional e, consequentemente, na relação com o loss. Por quê? Já entrando aqui na parte da emoção medo, vamos entender primeiro uma coisa. Uma das coisas que a programação neurolinguística nos ensina é que toda emoção, ela tem uma intenção positiva. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato não é preocupar-se com a emoção em si, e sim com o que a emoção está gerando. Já falei em vídeos anteriores, mas repetindo, porque talvez você não tenha visto ainda, e se não viu, sugiro você procurar outros vídeos aqui para poder entender um pouco mais a relação da PNL com o mercado financeiro, que lá nesse vídeo eu falo sobre isso. O que é importante você entender? Que tudo começa com um pensamento. Então, todo pensamento, ele gera uma emoção, que gera um sentimento, um comportamento e um resultado. Então, quando a gente fala de emoção, a emoção eu não tenho controle. Nós não temos controle. Você não tem controle. Emoção é inata, emoção surge. Do nada, ela aparece na gente. Mas o que a emoção gera, que é o sentimento, nesse eu tenho controle. O sentimento é consciente. Então eu não vou me preocupar com a emoção em si. O pulo do gato, como eu falei, é o que aquela emoção vai gerar, ou seja, o sentimento gerado pela emoção. Se você só olha para o medo de uma forma pejorativa, é um medo que está vindo e deixa esse medo te controlar, muitas vezes hesitando numa entrada, toda vez que você hesita numa entrada, que você não dá uma entrada, é a emoção, o medo que está aparecendo ali. Só que é um medo que está te controlando. Então, o sentimento gerado por essa emoção naquele momento não é um sentimento assertivo, não é um sentimento interessante. E essa junção emoção e sentimento irá influenciar no seu comportamento, ou seja, na sua ação e reação, que consequentemente vai influenciar nos seus resultados. Então, quando você entende isso e você começa a buscar a intenção positiva que tem por trás da emoção, e você começa a utilizar a intenção positiva daquela emoção a seu favor, o sentimento gerado é totalmente diferente. Aí é um sentimento assertivo. Aí é um sentimento que realmente vai te influenciar de uma forma positiva nos seus padrões comportamentais. Aí a tua ação e a tua reação serão completamente diferentes do que aquela quando a emoção te controla e, consequentemente, o resultado também será diferente. Agora, qual é a intenção positiva do medo? Por que o medo serve? Por que ele aparece nas nossas vidas? A intenção positiva do medo é a proteção. Então, quando você sente medo e você está percebendo que tem a emoção medo aparecendo durante as suas operações, o que o teu inconsciente, a tua mente está te perguntando é: você se sente protegido para fazer o que você está querendo fazer? Então, quando você sente medo do loss,
É isso que o teu inconsciente está te perguntando. Você se sente protegido para entrar nessa ordem? Ou seja, o teu foco de atenção deve ser em aumentar o teu senso de proteção. Quanto mais protegido, protegida você se sentir, mais controle sobre a emoção medo você terá. E como que eu aumento a minha proteção com relação ao loss? Por exemplo, o que eu acabei de falar com as preparações. É quando você entra sabendo exatamente o que e como você vai fazer nos contextos operacionais e gerenciamento, dentro desses dois pilares. Por isso que eles têm uma influência muito grande dentro do contexto emocional. Quando você sabe exatamente o que fazer após um win ou após um loss, que você já tem essa tranquilidade, essa preparação, você já se sente protegido. Você passa a focar no processo e não no resultado. Porque você sabe, se der um loss, o que eu vou fazer depois? Qual que é a minha próxima ação? E isso está envolvido com o seu gerenciamento, com o gerenciamento que você usa. Por isso que o gerenciamento tem que ser fundamental com quem você é. Ele tem que encaixar com o seu perfil. Eu conheço vários traders que foi ajuste fino para poder trabalhar essa questão do gerenciamento, essa questão do medo loss. Tem um mentorado meu do Mente Consistente que, por conta de um padrão de comportamento, tem uma aula, aliás, tem 2 aulas no Mente Consistente falando sobre isso, padrões comportamentais, para que você identifique qual é o seu padrão comportamental e o reflexo disso durante as suas operações. Em um mentorado específico, trouxe essa situação. Ele estava com medo do loss, estava hesitando em algumas entradas, tá, vamos entender qual é o seu padrão. Fiz uma pergunta para ele, porque ele já tem esse conhecimento, ele está no programa, faz parte do Mente Consistente, e ele me trouxe a resposta. Falei, olha, provavelmente é por conta disso daí que você está sentindo medo, porque você funciona assim, assim, assim. E expliquei para ele a maneira dele de funcionar. É uma pessoa mais precavida, digamos assim. Então, é interessante para você talvez mudar o seu gerenciamento. Ele estava usando um gerenciamento 2 para 1. Entra na primeira entrada com o stop do dia. Deu loss, acabou o dia para ele. Só que por ele ter o padrão comportamental que ele tinha, aquele gerenciamento não estava fazendo bem para ele. Porque ele já ia para a primeira inseguro. Poxa, se der loss eu estou fora do mercado, eu tenho pouca chance, digamos assim. Então, quando você ainda está em desenvolvimento, que talvez a sua assertividade não seja tão boa ainda, que você não consiga tantas vitórias de forma sequencial, talvez não seja um gerenciamento tão interessante, porque isso vai impactar nesse medo do loss. Esses detalhezinhos é fundamental para você perceber o gerenciamento que você usa e a tua relação com o loss. Então, a gente fez uma pequena adaptação no gerenciamento dele, que fazia sentido ou faz sentido para o perfil comportamental dele e pronto, ele começou a operar de uma forma muito mais leve. Por quê? Porque ele se sentiu mais protegido. Então esse é o foco de atenção, é você olhar para aquilo que aumenta o teu senso de proteção. Quanto mais protegido, protegida você se sentir, mais controle sobre o medo você terá. E isso vai mudar a sua relação. Então é importante que você saiba controlar o seu medo a partir do momento que você sabe que a intenção positiva dele é a proteção. E aumentar esse sentido de proteção, esse sentimento de proteção, se sentir mais protegido. Aí você tem que saber qual é o ponto que me faz sentir mais protegido. No caso desse exemplo que eu dei desse mentorado, era o gerenciamento. O operacional dele redondinho, mas o gerenciamento não estava encaixando ainda com o perfil dele. Por isso que os dois, operacional e gerenciamento, têm que encaixar de forma harmoniosa e ambos precisam encaixar com quem você é, com o seu perfil de personalidade, enfim, com todo o seu perfil de uma forma geral, suas crenças, seus valores, seu perfil de personalidade, com tudo. Isso tudo você aprende no Mente Consistente. Lá tem aulas te explicando sobre tudo, para que você se conheça de verdade, saiba exatamente quem você é e como você funciona, para que você entenda essa sua relação com o mercado financeiro e também com essa questão do loss, beleza? Então esse é o primeiro ponto, é você entender essa intenção positiva, ou qual é a intenção positiva do medo, e como trabalhar em cima,
olhando para a intenção positiva da emoção e não se preocupando com a emoção em si. Esquece. Eu vejo muitas pessoas falando, eu preciso acabar com esse medo que eu tenho, está me atrapalhando demais no mercado. Como que você vai acabar com uma emoção? Emoção é inata, isso surge. Não tem como acabar com a emoção. Você tem que aprender a controlar. Como que controla? Aprendendo o que aquela emoção está querendo te trazer. Como informação. Trabalhando em cima disso, você vai mudar os sentimentos que são gerados pela emoção. Consequentemente, você muda os comportamentos e, como consequência, você muda os seus resultados, beleza? Então, esse é o foco de atenção. A outra parte que é importante entender aqui é a relação que você escolhe ter com o mercado. Isso também tem uma influência muito grande na tua relação com o loss, nesse teu medo do loss. Como assim? Me explica melhor sobre isso. Vamos lá. PNL nos ensina que existem 4 tipos de relação na vida. O ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-ganha e o perde-perde. Essas 4 relações. A nossa mente, ela é programada para nos fazer feliz. E tudo que ameaça a nossa felicidade, a tendência do inconsciente é travar. Portanto, qualquer relação que você esteja que não seja baseada no ganha-ganha, uma hora o lado que está perdendo, ele tende a findar aquela relação, porque ele chega no limite, e quando ele chega no limite, o limite não é um padrão. Cada um tem um limite. O teu limite pode ser um, o meu pode ser outro. Não existe como dar uma informação precisa sobre qual é o limite, porque isso é muito pessoal mesmo, de pessoa a pessoa, mas o fato é, quando você chega no teu limite, se você está em uma relação de perde e ganha, por exemplo, você vai querer findar aquela relação, seja qualquer relação. Se você está numa relação de ganha-perde, ou seja, você ganhando e o outro perdendo, quando o outro chegar no limite dele, ele também vai querer findar a relação. Mercado financeiro não é diferente. É importante você prestar atenção no tipo de relação que você está querendo construir ou construindo com o mercado, para que você entenda qual é a relação ideal. Então, qual é a relação ideal de você construir com o mercado? O teu foco deve ser no ganha-ganha. Por quê? Porque é a única relação que é eterna, que é duradoura, que é para sempre, que forma parceria. O que é uma relação ganha-ganha? Uma hora você ganha, outra hora o mercado ganha. É encontrar esse equilíbrio. Quando você passa a entender que existe também essa relação trader-mercado financeiro, você passa a entender que o loss ele tem a mesma importância e o mesmo peso do win. Então muda a sua forma de enxergar o loss. Pare e pensa comigo, como que o mercado financeiro funciona? Como que as corretoras sobrevivem? Como que as corretoras pagam os traders? Como que você recebe da corretora que você opera? Imagine se 100% dos traders só tivessem win, só batesse take, todos os dias, todo momento. Você acha que o mercado seria sustentável? Você acredita que o mercado seria para sempre, eterno, e que daria para viver do mercado? Porque de onde que a corretora ia tirar dinheiro para te pagar? Ou para pagar qualquer outro trader? Então não existe isso. Quando você presta atenção nisso e você escolhe a relação de ganha-ganha, você passa a entender que o win e o loss têm a mesma importância para a sobrevivência do mercado, para a sustentabilidade do mercado. Então, se você quer viver de verdade do mercado, pelo resto da sua vida, quer ter o mercado financeiro como uma profissão, é importante você entender que você precisa ter loss. Você precisa trabalhar dentro dessa intenção do ganha-ganha e sabendo que uma hora é teu, outra hora é do mercado. Dessa forma, você, juntando com tudo que eu falei anteriormente, com a sua preparação, com a intenção positiva do medo, sem se preocupar com o loss em si, ou com o dia de loss, né, com o dia de stop em si, colocando o foco no processo, você começa a entender o que é a relação de ganha-ganha. E você deixa de se preocupar com o loss, propriamente dito. O loss isolado, o dia de loss. Não é isso que vai fazer diferença nos resultados. O que vai fazer diferença nos resultados é como você reage ao loss ou ao dia de loss, ao dia de stop. É essa relação que ela vai fazer a diferença dentro
do seu resultado com o mercado, da sua vida útil dentro do mercado. Isso tem uma influência muito grande para o emocional. Quando você entende esses pontos que eu trouxe aqui, o teu olhar para o loss muda completamente. A tua forma de lidar com o loss muda completamente. Você deixa de se preocupar com ele loss. Começa a se preocupar com o que ele gera em você, com os sentimentos gerados por essa emoção medo. Você para de hesitar nas suas entradas, porque você está preparado para o loss. Você sabe o que você vai fazer depois do loss. Você sabe onde você coloca o teu foco de atenção, para onde você tem que olhar, para onde você tem que colocar a tua energia, buscando sempre a relação do ganha-ganha. Poxa, hoje o dia foi do mercado. Amanhã é outro dia. Vai ter um dia seu, vai ter um dia do mercado. E aí você aprende a diminuir essa distância, a trabalhar com um gerenciamento que te traga proteção para que o loss e o dia de loss não interfiram no resultado lá na frente, no final do mês. Porque uma das coisas que mais atrapalha os traders também é o fato de não aceitar o loss, porque não conseguem entender a importância dele, a relação que ele tem com o mercado, dentro desse contexto da relação ganha-ganha, querem ter com o mercado uma relação de perde-ganha, só que todo trader que quer ter uma relação de perde-ganha com o mercado acaba tendo uma relação, aliás, que quer ter uma relação de ganha-perde com o mercado, ele trader ganhando e o mercado perdendo, ele acaba tendo uma relação de perde-ganha. Porque por não aceitar o loss e querer recuperar aquele loss, muitas vezes ele acaba entregando a banca inteira. E aí ele fica nesse ciclo vicioso dentro de uma relação de perde-ganha. E se você não prestar atenção nisso, porque talvez você esteja hoje nessa relação de perde-ganha, você acaba chegando no teu limite e desistindo do mercado financeiro. Então, aceitar o loss, entender o ganha-ganha, te ajuda a aceitar o loss, te ajuda a entender que o foco é lá na frente, é lá no final do mês, que é o mercado de renda variável. Talvez você não terá o mesmo resultado todos os meses, vai flutuar, um mês vai ser melhor, outro vai ser pior, e por aí vai. Mas é uma relação de ganha-ganha. Isso é muito importante você entender, beleza? Então vamos lá, resumindo aqui, 3 pontos para você olhar que são importantíssimos. A sua preparação antes, a preparação envolve tanto a parte técnica quanto a parte emocional, a intenção positiva da emoção medo, que é a proteção. Quanto mais protegido, mais controle sobre o medo você tem. E quando você se prepara, você aumenta o seu senso de proteção. Então, tá tudo linkado uma coisa na outra. E a relação que você escolhe com o mercado, que no caso, a relação ideal é o ganha-ganha. Quando você junta esses 3 pontos, você está 100% preparado para o loss. Você deixa de ter medo do loss, você passa a entender o loss, a aceitar melhor o loss. E esse é o ponto. Então, qual que é a minha sugestão? Se você ainda não tem esses 3 pontos bem desenhado e bem desenvolvido, faça isso agora. Terminando esse vídeo aqui, pega um papel e uma caneta e desenhe, escreve tudo isso que eu falei para você mentalizar, aprender a dar um foco de atenção. Poxa, eu preciso aumentar minha proteção. Onde? É no gerenciamento? Então, o que eu vou fazer aqui dentro do gerenciamento para que encaixe com o meu perfil? É no operacional? Então, peraí, eu preciso entender melhor os meus gatilhos de entrada e de não entrada. Deixa eu estudar um pouquinho mais aqui. Entendeu a ideia? Não, eu estou insistindo em não aceitar o loss. Estou querendo criar uma relação de ganha-perde com o mercado. Então, peraí, deixa eu mudar o meu foco de atenção e passar a escolher ter com o mercado financeiro uma relação de ganha-ganha, trabalhando mais numa questão de leveza, de flexibilidade, para que você entenda essa relação. É isso que é fundamental. Começa a trabalhar em cima desses 3 pontos, você vai perceber o quanto que a sua relação com o loss vai mudar e, consequentemente, os seus resultados também irão mudar. Por isso que o foco sempre é no emocional. Se você não tiver o emocional em dia para você ter essa visão, PNL são padrões linguísticos, é pensar por critérios, é pensar de uma forma assertiva. Se você não escolher como você quer pensar, para que isso influencie os seus pensamentos e toda essa cadeia que eu falei mais cedo, para mudar os seus resultados, você vai continuar patinando no barro. Vai continuar igual cachorro correndo atrás do rabo. Como se estivesse correndo na esteira. Corre, corre, não sai do lugar. Entendeu?
Então presta atenção nisso. Por isso que eu insisto, desenvolva seu emocional e mude completamente seus resultados. Você precisa aprender a olhar para o lugar certo, da forma certa, programar a tua mente para aquilo que realmente você quer dentro do mercado financeiro e no contexto geral, porque isso vai influenciar na sua vida também, tá bom? Então, me siga em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a gente possa, nós dois juntos, possamos ajudar o maior número de pessoas, fazendo com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas que também talvez tenha essa questão com loss, esse medo do loss, e que não saiba como ter a visão certa para trabalhar com loss, tá bom? Eu tenho certeza que esse vídeo já está mexendo com você, então aproveite muito para que você realmente mude completamente a sua relação com loss e perceba o reflexo disso nos seus resultados. Forte abraço e até o próximo vídeo.